Irmãos, veio avante a palavra escrita no Evangelho por João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15. Todos acharam? Vamos ler então com a ajuda de Deus. Que Jesus fala da união íntima entre Ele e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Amém. Glória a Deus. Estas são as instruções últimas que o Senhor Jesus passou aos discípulos. Ele estava já contando, irmãos, o
pouquinho de tempo que restava para ele cumprir tudo aquilo que o Pai lhe havia designado, para poder então apresentar ao mundo o plano divino de salvação, cujo plano culminava com o sacrifício seu para a aquisição das almas, libertando-as do poder do pecado e da morte. Mas ele fez aqui então, irmãos, esta descrição, ou esta instrução aos discípulos, apresentando-se como sendo, que de fato era e é, a verdadeira videira. E quem cuida dessa videira, o lavrador, é nosso Pai, nosso Deus. Mas, irmãos, é interessante que este capítulo, ele já vinha instruindo os seus discípulos, falando coisas que anteriormente não havia dito, e falando de forma muito clara do final da sua missão, e também do envio de alguém que deveria continuar com esta obra santa, que era o seu Espírito. Então ele não ia deixar os seus órfãos, mas haveria de alguém que o substituísse, que era o mesmo que falava na sua boca, o Espírito de Deus, ia dar continuidade à pregação para salvar a humanidade, até o tempo da volta dele, para levar então aqueles que forem salvos. Mas o que acontece aqui, irmãos, é que ele faz uma alusão a si próprio como sendo a videira verdadeira. Mas isto não é coincidência, porque cerca de 700 anos, um pouquinho mais, antes do nascimento dele, Isaías, profeta de Deus, também foi tomado por Deus, e vendo a condição do povo de Israel, mais precisamente os judeus, que na época estes não estavam, irmãos, correspondendo com a expectativa de Deus com respeito à obra que Deus havia feito de fazer uma família, onde os filhos trariam consigo as mesmas características que Deus havia dado no princípio, mas eles não foram fiéis. Então Isaías, num tempo de cega, de colheita, era o tempo de alegria daquela irmandade, ou daquele povo de Israel, porque colhiam da terra aquilo que haviam semeado e cultivado. Ele fez um cântico, e eles cantavam isso, irmãos, na alegria. Ele mesmo exortava que eles deviam de cantar aquilo com alegria. Só que eles não sabiam que o cântico que eles faziam dizia respeito a eles, ao povo, porque, com a permissão dos irmãos, eu vou até ler um pedacinho aqui, para os irmãos verem que não é coincidência o que Jesus fala aqui, que ele é a videira verdadeira. Então Isaías fez uma parábola, uma comparação de uma vinha. Vinha, irmãos, é uma plantação de videiras. E esta parábola, ele fala também do povo e a sua aplicação, quer dizer, aplicando esta parábola à vida daquela gente. Ele disse: agora eu vou cantar a vocês um cântico ao meu amado, o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. Vinha era o povo, irmãos. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Então ele exortava, e o povo cantava sem perceber que se referia a eles mesmos. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, eram os povos de Judá, e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Deus falando com ele: julguem.
Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua cerca, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e tornarei em deserto, e não será podada, nem cavada, mas crescerão sarças e espinheiros, e assim por diante. E eles cantavam, irmãos, mas dizia respeito a eles, ao povo de Judá, que havia desprezado o Senhor, apesar de tudo quanto o Senhor havia feito. E aqui o Senhor reclamava: o que faltou fazer para vós que eu não tenha cumprido, que eu não tenha feito? Tudo quanto diz respeito à vossa vida eu fiz. Era o que queria dizer aqui. Mas na colheita não foi o que Deus esperava. Ao invés de uma produção de um fruto agradável ao paladar, foram uvas bravas, uva que estraga o paladar de quem prova. Então Deus reclamou. O Senhor ficou, irmãos, triste com esta resposta. Mas agora, irmãos, tem então uma nova vinha que Deus plantou, e desta nova vinha uma videira. Só que esta videira realmente é a verdadeira, porque a primeira não respondeu verdadeiramente. A resposta foi surpresa. O Senhor se surpreendeu com a resposta da produção daquelas videiras que tinham lá. Mas agora nasce então a verdadeira videira, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito seja Deus. Diferente, irmãos, porque naquela o Senhor investiu. O Senhor limpou das pedras, cercou, fez uns valados. Os valados, irmãos, eram regos onde a água corria para manter a umidade. Também construiu uma torre para alguém vigiar de dia e de noite, para que ela não fosse invadida por animais ou mesmo por pessoas maldosas. Cercada. Uma cerca, irmãos, plantavam árvores difíceis de se atravessar, aquelas moitas bem fechadas em volta, que nem animais conseguiam passar. Mas mesmo assim, ela isolada, guardada, com todos os recursos, não produziu o esperado. Mas agora Jesus, o Filho de Deus, Ele é a verdadeira videira, e nós estamos ligados com Ele. Bendito seja Deus. Então ele dizia assim aos discípulos: olha, todas as varas que estiverem ligadas em mim, essas vão dar muito fruto, e as que não vão dar fruto. Mas vocês, dizia aos discípulos, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado, diferente daquela, que aquela não houve condição de melhorar, mas vocês estão sendo limpos. Cada palavra que eu mando faz em vós uma limpeza, que é para vocês darem mais fruto. Então ele dizia: então procure estar em mim, e eu também estarei em vós, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver ligada na videira, ela seca. Não passa a seiva que vem do tronco, e não vindo a seiva, ela seca. Mas vocês, se estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto. Eu sou a videira, vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória ao nome do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, porque havemos compreendido, entendido que sem Deus
nós não podemos fazer nada. Sem Deus podemos fazer tudo quanto vier à nossa mão nesta vida terrena. Podemos crescer, produzir, estudar, concorrer com outras pessoas, melhorar nossas condições, com justiça ou com injustiça, com verdade ou com mentira. O povo nesta terra desligado da videira, ou seja, não é vara que está na videira, produz os seus frutos para participarem entre si, frutos que não são agradáveis a Deus, porque não são frutos de justiça. Mas para aqueles que o Senhor chamou, fez brotar, irmãos, deste tronco que é Jesus Cristo, um ramozinho. Este raminho foi crescendo, crescendo, virou uma vara, somos nós que estamos aqui. Bendito seja o Senhor. E na medida que vai crescendo, irmãos, as intempéries, os problemas da própria natureza também agridem uma videira. Vem o sol muito forte, vem uma chuva de pedra que destrói. Eu até vou contar para os irmãos um fato que eu presenciei. Em uma certa ocasião estava eu em Mendoza, na Argentina, e lá existem vinhedos muito grandes, a terra é muito fértil, é próxima das cordilheiras, e então muita plantação, irmãos, é coisa muito linda, aquilo vai onde a vista alcança. Mas eu estava lá um dia, irmãos, era tempo de tempestades e de chuvas de granizo, e formou então aquelas nuvens escuras, e eu escutava uns estrondos, parecia uma bomba. Então eu perguntei aos irmãos: irmão, o que é isso, irmão? Parece uma bomba que está estourando. Ele falou: não, sabe o que é, irmãos? É que os homens que ficam observando o tempo, eles veem que se formam essas nuvens carregadas, e que certamente vão, na medida que o vento se aproxima e muda então as características destas nuvens, elas se desprendem em gotículas que se transformam em gelo. Isto cai e estraga o vinhedo. Se cai em cima de um vinhedo uma chuva de granizo, irmão, acaba com tudo. Então o que é que eles fazem? Eles atiram uma bomba com uma espécie de um canhão nessas nuvens e dissolvem um produto químico, parece que era um nitrato de prata, se não me engano, e dissolvem estas nuvens, então ela não solta aqueles granizos, então protege a plantação. Então, os irmãos, vejam, o homem criou, desenvolveu um método, uma maneira de evitar que os granizos estraguem a vinha. Será que Deus não tem desenvolvido, irmãos, um método que dissolva os ataques do adversário para atingir esta vinha? É claro que sim. Como os homens faziam isto, eu digo porque eu ouvi os estrondos, e depois choveu, mas não choveu granizo. Então, irmãos, o Senhor, por esta palavra, não é palavra estudada, é o que veio avante. Senhor, certamente, se estivesse formando alguma nuvem escura sobre a obra de Deus, para despejar uma carga e destruir a beleza desta obra, podemos crer, irmãos, poderoso é o Senhor para destruir qualquer força maligna, este povo não será atingido. Glória ao nome do Senhor. Mas enquanto isto não acontece, irmãos, nós estamos vivendo um tempo de paz. Ainda vimos agora o pedido de oração que Deus faça cessar a guerra lá naquele país. Mas também não é só lá, irmãos, ataques por este mundo afora existem de toda maneira, até contra cristãos, lugares que estão matando cristãos. Por quê? Porque a força maligna, irmão, está crescendo. Eles não podem admitir que no mundo perverso desse, Deus tenha escolhido uma terra, que não é a terra física, mas é um local que é a graça, cercada esta graça, e plantou ali uma vinha,
uma videira, e esta videira no meio desta vinha, ela está, enquanto as outras produzem, está cheia de videiras por aí, mas não verdadeira, enquanto as outras videiras produzem frutos, irmãos, que quem comer estraga a sua boca, aqui Jesus produz fruto através das suas varas, que agradam a Deus. Será que é possível agora, nesta comunhão, sair de nós algum fruto que seja agradável a Deus? Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Deus tem prazer em Sião, mas não é Sião física, é no meio do seu povo, onde o seu povo habita, povo que ama a Deus, que está ligado na videira. Bendito seja Deus. Hoje, irmãos, aquele tempo Jesus estava entre os 12, e só estava entre os 12, um punhadinho de gente que acompanhava, outros que estavam mais longe, ouviam falar, mas não tinha milagre, não tinha nada, só quando ele passasse. Mas hoje, o Espírito dele, que era ele mesmo, porque os três são em um, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus estava em Cristo, o Espírito Santo foi derramado e agora habita em nós. Então cada um que está aqui é uma vara que tem vida, é uma vara que produz. Ó igreja, ouvindo esta palavra agora, vós estáis em Cristo Jesus, e os nossos frutos são agradáveis a Deus, frutos de justiça. Enquanto os outros que estão fora dela produzem fruto do ódio, da inveja, do engano, da traição, da maldade, irmãos, da violência, são frutos daqueles que estão numa videira, mas não a verdadeira, porque a verdadeira não produz fruto de ódio, não produz malícia, maldade, traição, adultério, prostituição e outras coisas piores, não produzem isto. Mas os que estão ligados produzem louvor a Deus. Está sofrendo, canta louvor a Deus. Está chorando, louva a Deus. Está doente, louva a Deus. Está apertado nesta vida terrena, louva a Deus. Está perseguido, louva a Deus. E se tiver aqui alguma vara ligada nesta videira, o inimigo ocultamente pôs algum inseto para destruir, para comer as tuas folhas, ou para tirar a vida, o Senhor lança um inseticida espiritual e derruba todo espírito que te perturba, que te tira o sono, que te incomoda, que te faz chorar. Igreja, seja liberta em nome de Jesus. Santo é o Senhor. É verdade, irmãos. O Senhor Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho mandado. Quando ele fala assim, é porque a gente pode não estar limpo. Quando é que acontece de nós não estarmos limpos? É quando, pela nossa fragilidade, pela nossa falta de fé, muitas vezes, somos seres humanos, facilitamos e alguma coisa vem e se apega a nós. Sentimentos, paixões, vingança, vontade de tomar uma decisão, vontade de fazer e acontecer, briga, discute com o marido e naqueles instantes dá vontade de largar tudo, desaparecer. O marido se desentende com a mulher, dá vontade de fazer e acontecer, arrumar uma mala e ir embora. Quem sabe quantos lugares por este mundo não tem aí isto, em que entre marido e mulher, entre pais e filhos, houve algum desgaste, algumas palavras ofensivas, e a paz foi embora, e agora estão aí folhas murchas, e a lagarta comendo a que está verde, estão sofrendo. Então Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho mandado. Então, vocês que estão ouvindo a palavra e aceitar, vocês ficam limpos, limpos dos insetos que destroem as folhas, limpos dos pulgões, das pragas, da broca, limpos de algum vento que pode derrubar as folhas. Então a minha palavra protege, e o Senhor está mandando a palavra de proteção nesta manhã. Santo é o Senhor. Quantos lares, irmãos, quantas pessoas que agora não estão limpos, porque existem coisas que não deveriam estar na vida da pessoa. Às vezes tentações espirituais por sentimentos maus,
por coisas que não saem da mente, dia e noite pensando naquilo, acorda pensando, dorme pensando, comunhão com Deus vai embora e a seiva começa a não chegar lá na pontinha da vara, então ela começa murchando folha lá, e se não tiver recurso, seca a ponta e vem secando, até que agora chega uma hora que precisa ser tirada. Por quê? Porque ela secou. Antes que seque, está aqui a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho mandado. Estai em mim e eu em vós. E como a vara de si mesma não pode produzir fruto se não estiver em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. E aqui está a palavra, irmãos. Se alguém que está ouvindo esta palavra percebe que na sua vida existe alguma coisa que te incomoda, que faz perder o prazer de servir a Deus, já não canta mais, já não ora mais, já não sente mais a presença de Deus, porque está invadindo o teu ser só pensamentos maus, olha que aqui está a palavra poderosa para te chamar também de limpos pela palavra que Ele está mandando. Quem precisar ser limpo nesta manhã, aqui está a palavra que nos limpa, irmãos, e nos dará a graça de servir ao Senhor, produzindo frutos de louvor ao seu santo nome. Por isso, irmãos, que o Senhor tem prazer sim em Sião, tem prazer de estar junto de nós. É que nós, como homens, como mulheres, muitas vezes não temos o prazer de estar sentindo o Senhor. Ele quer estar em nós e nós não queremos estar nele. Em quem queremos estar agora? Onde gostaríamos de estar agora? Fazendo o que gostaríamos de estar agora? Em que lugar gostaríamos de estar agora? Será que tem alguém reclamando? Eu gostaria de estar aí em umas férias, por esse mundo afora, esquecer meus problemas, esquecer isso, esquecer aquilo. Você pode viajar para onde for, a tua mente vai contigo e você não esquece. Mas se esta palavra te limpar, esqueça-te dos males que te afrontam e lembra-te que o Senhor te ama e Ele quer estar em ti. Você quer estar nele? Então receba agora a comunhão com Ele. Santo é o Senhor, e nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus seja louvado.